Amém. Paz de Jesus, irmãos. Glória a Deus, né, por essa presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Que derrama sobre nós do seu poder, da sua graça. E para nós é sempre motivo de alegria saber que o Senhor continua derramando do seu poder, viu? E eu quero te dizer nessa noite aí, que você que está em casa com a sua família, que o Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele não é um Deus que tem um poder para nos ajudar em algum momento, mas a palavra de Deus diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele tem todo o poder. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmos de número 62. Salmo de número 62, o Salmo de Davi. Vamos ler aqui algo que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração, nós queremos compartilhar contigo nessa noite. Diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu refúgio, não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, e os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para os Salmos, na grande maioria deles, principalmente naqueles salmos que Davi escreveu, como esse, o que nós precisamos entender é que há uma expressão da alma do homem, de sentimentos, de momentos que esses autores estavam escrevendo, e a maneira como eles expressavam as fases e os momentos das suas vidas, eram através dos salmos, poesias, algumas escritas para serem musicadas, muitas outras apenas contando episódios da história de Israel, mas o fato é que na grande maioria, aqui há um componente de expressão do estado de ânimo do autor, que está influenciado por um determinado momento da sua vida. Nesse caso aqui, o rei Davi, ele está passando por um dos momentos mais conflituosos do seu reinado. O contexto histórico nos mostra que Davi estava cercado de inimigos por todos os lados, nações estrangeiras e até mesmo dentro do seu círculo mais próximo no reinado, havia ali conflitos, haviam ali inimigos. E o que nós vemos aqui, irmãos, é uma expressão de um homem que conhecia o Senhor. E quando nós falamos aqui a respeito desse poder de Deus, e nós estamos vivendo um tempo muito difícil em todos os lugares. E com certeza nós poderíamos ficar aqui muito tempo discorrendo sobre como esse tempo difícil que nós estamos vivendo pode interferir no nosso ânimo. E nos levar a lugares de angústias, de depressão ou de qualquer outro sentimento de tristeza, pelas limitações, pela falta de trabalho ou pelas restrições que todos nós estamos submetidos. E o que tem acontecido ultimamente é um foco muito grande nesses tipos de problemas que nós estamos vendo.
Agora o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para algo que Davi traz aqui à luz desse texto. Em nenhum momento Davi, ele esconde o momento difícil que ele está passando. Em nenhum momento Davi, ele nega o estado de perseguição dos seus inimigos que ele está vivendo. Agora o que Davi faz aqui, meus irmãos, e é sobre isso que eu quero trazer o seu coração nessa noite para um lugar espiritual, é que Davi está falando a respeito de quem é o seu Deus, e de como que ele consegue, diante desse momento difícil da sua vida, ter a sua alma, ter o seu coração confiante em Deus. E no último versículo aqui que nós lemos, a partir do verso 11, ele vai dizer o seguinte: o poder pertence a Deus, a Ele pertence a graça, e Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Essas três declarações que ele faz aqui no final são a peça-chave para que a gente possa compreender aquilo que Deus está falando aqui para nós nessa noite. Porque Davi aqui, ele está olhando para toda a sua vida, está olhando para a história do seu povo, ele está olhando para o Senhor e discorrendo a respeito do poder de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar nessa noite é que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E não importa o momento difícil, as circunstâncias difíceis que estamos vivendo, o nosso Deus é todo-poderoso. Amados, vamos olhar para a história da Bíblia, para aquilo que Deus fez, para os feitos poderosos de Deus na vida do seu povo. Deus é todo poderoso e com a sua mão poderosa resgatou o seu povo do Egito, com seus milagres, com seus sinais e maravilhas. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, a maneira como Deus escolhe Moisés, demonstrando todo o seu poder, naquela sarça que ardia e não se consumia, naquele cajado que se transformava em serpente, na maneira como Deus enviou as pragas contra o Egito, para de alguma forma, meus irmãos, demonstrar para aquele povo o seu poder. Um Deus que estava interessado em demonstrar todo o seu poder em favor do seu povo. E eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus quer demonstrar todo o seu poder em teu favor. Um Deus que abriu o mar e o seu povo passou a pés enxutos, diz a palavra de Deus. E alguns dizem que haviam mais de 3 milhões de pessoas atravessando aquele deserto. Um povo que durante 40 anos andou por um lugar de extrema sequidão, um deserto. E a palavra de Deus diz que os seus sapatos não se estragaram, que as suas roupas não ficaram poídas, que o povo não passou sede, que o povo não passou fome, porque Deus demonstrou o seu poder, enviando pão, brotando água da rocha. Um Deus que com o seu poder cuidou do seu povo. Um Deus que se levantou contra os inimigos de Israel. Quando o povo está entrando e conquistando a terra prometida. Um Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Meus irmãos, quando você lê esse texto no livro de Josué, que tremendo isso! A Bíblia conta a história de uma mulher, Raabe, que ajudou os espias. E eles lhe fizeram uma promessa, um juramento, que se ela tivesse pendurado na sua janela um fio escarlate, toda a sua casa seria preservada. A Bíblia diz que todos os muros ruíram, menos aquele ponto do muro. Um Deus que cuida e que zela pela sua palavra. Um Deus que é todo poderoso. Ah, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Nós não estamos falando de um Deus meia boca, de um Deus que de vez em quando libera do seu poder, não. Um Deus que quando o povo entra no período dos juízes, e os inimigos começam a invadir Israel. Meus irmãos, nós lemos a história dos grandes homens que foram levantados naquele tempo.
Como que Deus operou os seus milagres, os seus sinais, com 300 homens. A Bíblia diz, no capítulo 6, 7 e 8 de Juízes, Deus desbaratou um exército, pelo seu poder. Um Deus que é todo poderoso. Um Deus que através do profeta Elias, enviou fogo do céu. Um Deus que, quando Eliseu está cercado dos seus inimigos, o seu moço chega para Eliseu e diz: Senhor, o que faremos? Os inimigos estão nos cercando. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu descansava, sentado numa cadeira, e a oração do profeta naquele momento foi: Senhor, abre os olhos desse moço por um instante. E meus irmãos, o que a palavra de Deus diz é que quando aquele moço olhou, os céus estavam tomados de anjos de fogo, guerreiros, e a Bíblia diz que eram maiores aqueles que estavam com o profeta do que os seus inimigos. Um Deus que é por nós, e a Bíblia diz: quem será contra nós? Este é Davi, meus irmãos, já rei, naquela situação, e aí ele está discorrendo sobre este Deus poderoso. E aí ele se volta para a sua própria jornada, para o seu próprio testemunho, para a sua própria experiência com Deus, quando era apenas um pastor de ovelhas, e um dia um urso tenta tirar uma ovelha das suas mãos, um urso, de um pastor que a Bíblia diz que era ruivo e de boa aparência. A Bíblia diz que Davi, com as suas mãos, matou aquele urso, e numa outra oportunidade, Davi se lançou contra um leão. Sabe, Davi que está sendo colocado diante do rei Saul, e ele diz assim: eu vou lutar contra este gigante Golias, que tem afrontado o povo de Israel, que tem afrontado o Deus de Israel. Sabe, irmãos, quando você lê essa história, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, Davi, um jovem convicto, não da sua capacidade, mas do poder de Deus, porque ele diz para aquele gigante: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, com armadura, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti no nome do Deus vivo, o Deus todo-poderoso. É disso que Davi está falando. E quando nós olhamos mais adiante para a história do povo de Israel, quantas circunstâncias nós vemos o povo em situações difíceis, e Deus se levantando com o seu poder para livrar Israel. Agora, meus irmãos, nós olhamos para a vida de Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. O verso 16. Sabe, porque o poder de Deus continua se manifestando nesses dias. E a Bíblia diz assim, Paulo falando: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que Paulo está dizendo? Que este poder de Deus é a boa notícia. Que o poder de Deus é a notícia que chega para animar e para alegar o nosso coração. Este Evangelho é a resposta de Deus à humanidade, que é Cristo. O Cristo revelado nas Escrituras, e que na sua própria vida revela o poder de Deus. E nesses dias, o Cristo revelado no meu e no teu coração através do Espírito Santo, para nos trazer, irmãos, o entendimento de que o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje, e eu serei eternamente. O nosso Deus, Ele não muda jamais. Ele jamais poderá ser mudado, modificado, manipulado. E se Ele revelou o seu poder ao longo da história, Ele continua revelando o seu poder nos nossos dias. Um Cristo que surge em Israel. Um Jesus que os próprios discípulos
quando estão no meio de uma tempestade no mar, e Jesus se levanta e repreende os ventos e a tempestade, eles dizem: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Um poder de Deus na vida de Cristo, que opera sobre as leis da natureza. Um Cristo que a Bíblia diz que andou por toda parte fazendo bem, curando os enfermos e libertando os cativos. O poder de Deus em Cristo sobre as enfermidades, cumprindo com as profecias, trazendo saúde, trazendo dignidade, restauração. O poder de Deus em Cristo, provendo sustento e alimento, multiplicando pães e peixes. O poder de Deus em Cristo sobre a morte, ressuscitando os mortos, o filho da viúva, a filha de Jairo, o seu amigo Lázaro. O poder de Deus em Cristo, caminhando por sobre as águas, através do Espírito Santo. Este poder, meus irmãos, se manifesta nas nossas vidas, nos trazendo, em primeiro lugar, segurança. Nele nós estamos seguros. Nós começamos essa reunião lendo Romanos capítulo 8, verso 1. E eu gostaria de ler novamente esse texto contigo. Agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nele nós temos segurança. O seu poder em Cristo nos dá segurança. Os inimigos não podem nos encontrar. As palavras lançadas contra nós não nos acham, porque estamos escondidos nele. E esse capítulo 8 de Romanos, talvez um dos mais estudados e conhecidos de toda a Bíblia. Eu quero que você avance comigo ali para o versículo 31. Porque a Bíblia diz assim, meus irmãos: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que Paulo está questionando aqui, meus irmãos? Se nós estamos com aquele que é todo poderoso, se nós estamos nele, enraizados nele, radicados nele, na sua palavra, quem pode se levantar contra a nossa vida? Aquele que não poupou seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à destra e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Sabe que perguntas são essas, meus irmãos? É quais serão aqueles inimigos que poderão, porventura, se lançar contra nós, na medida em que nós estamos cercados e colocados num lugar em Deus, que é o Todo-Poderoso. Não há, meus irmãos, não há palavra, não há sentimento, não há circunstâncias, não são notícias que podem tocar na nossa vida. O que Paulo está questionando é: se nós estamos com o Deus Todo-Poderoso dentro de nós, que é o Espírito Santo, será que alguém tem a ousadia capaz de se levantar contra nós? Como está escrito: por amor de ti estamos entregues à morte continuamente, porque fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37 diz assim: em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura ou a profundidade, ou qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus para a nossa vida hoje se revela no amor derramado em Cristo na cruz do Calvário.
E não há, meus irmãos, qualquer possibilidade de sermos tocados quando estamos neste lugar. A impressão que eu tenho, e aí a gente precisa olhar para como que Davi se relacionava com Deus. A impressão, meus irmãos, que eu tenho no meu coração, pessoalmente falando, é que Davi, apesar de viver num tempo do Antigo Testamento, ele vivia numa dispensação do Espírito tal, na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus, que ele entendia dessas coisas. Porque ele está dizendo lá no Salmo que nós lemos exatamente a mesma coisa com outras palavras. Olha, este Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão grande, Ele está a nosso favor pelo seu amor derramado, que quando nós estamos cobertos, nada pode nos atingir. Então o nosso Deus, Ele tem todo o poder. E não tem apenas todo o poder, a Bíblia diz e nós lemos que Ele também é o Senhor de toda a graça. E quando nós estamos falando de graça, nós estamos falando de um ambiente, de um lugar, aonde nós não apenas somos salvos, a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas também nós estamos falando de um lugar que nos fortalece. Paulo, escrevendo para Timóteo, na sua segunda carta, ele vai dizer o seguinte no capítulo 2: Tu, pois, filho meu, fortifique-se na graça que há em Cristo. Então a graça nos salva, a graça nos fortalece. Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, verso 11, que a graça também nos ensina uma nova forma de viver. Agora tem um texto que eu gostaria de ler contigo, que está em João, Evangelho de João, capítulo 1. E o verso 16. João, capítulo 1, e o verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, é quem o revelou. Sabe o que João está dizendo aqui? Que graça sobre graça nos foi derramado pelo Espírito de Jesus Cristo. E nós recebemos isso não pela metade. Nós recebemos isso não por uma porção, mas a Bíblia diz que nós recebemos isso da sua plenitude. Essa palavra plenitude, ela tinha um significado muito específico no contexto do Império Romano. Quando os romanos iam invadir uma terra, quando eles iam ocupar um território, eles preparavam tudo aquilo que seria necessário para tomar conta daquele lugar, para conquistar aquele lugar e para se estabelecer. A palavra plenitude tem este entendimento de algo que recebe todos os recursos necessários para que se estabeleça e para que se expanda. Então o que a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, é que através da graça de Jesus, nós vamos recebendo tudo aquilo que é necessário para que a nossa vida, para que o nosso coração, para que o nosso entendimento, ele possa, de fato, ficar firmado nessa presença de Deus. E é isto que firma e que traz esperança ao nosso coração. Sabe a esperança, meus irmãos, que nós temos, firmada na palavra de Deus, e a Bíblia diz lá em Hebreus, que a esperança é como a âncora da alma, é aquilo que firma, é aquilo que segura a nossa vida, quando as tempestades vêm. Ela precisa ter essa raiz na graça sobre graça que recebemos da plenitude de Deus na nossa vida, em Cristo. Aí nós olhamos para Davi, no contexto que ele vivia, a confiança que ele expressa, meus irmãos.
E ele começa dizendo, volte comigo lá para o Salmo de número 62. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu refúgio. É uma declaração de confiança, é uma declaração de fé. Ele está dizendo, olha, não importa o momento que eu estou vivendo, eu não quero olhar para o momento difícil, eu não quero olhar para as circunstâncias que estão ruins, eu não quero olhar para os desafios, eu quero olhar para aquele que é poderoso, que está sobre todas essas coisas. É um olhar, meus irmãos, que pelo Espírito Santo nessa noite eu quero que você entenda. Tira os teus olhos dos problemas. Sabe, às vezes a gente fica olhando só para os problemas, só para a notícia ruim, só para aquilo que é notícia de catástrofe. Ah, porque são tantos mil mortos, porque são tantos milhões de contaminados, porque a economia não sei o quê, porque o desemprego não sei o quê. Meus irmãos, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Dele vem a nossa esperança, Ele é a nossa rocha. Faça como Davi, tira os teus olhos da circunstância e coloca os teus olhos em Deus, porque nele tem que ser a nossa confiança. Ele diz assim, olha, não serei muito abalado. No versículo 2, ele até pode ser um pouco abalado, mas mais para frente, no versículo 6, ele repete, só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu refúgio, não serei jamais abalado. Sabe o que é isso, meus irmãos? É o Espírito Santo fortalecendo o nosso coração com a palavra de Deus, com a esperança renovada, com a graça derramada em Cristo Jesus, para a minha vida e para a tua vida. E eu quero orar contigo nessa noite. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Eu quero que você, nessa noite, você coloque os teus olhos em Deus. Não olha mais para o momento que você está vivendo. Sabe, às vezes as nossas circunstâncias, meus irmãos, nós olhamos e humanamente falando talvez não tenha a mesma chance. Às vezes a gente olha e parece que aquela situação é como uma árvore que foi cortada, que perdeu a raiz e que está o tronco morrendo apodrecido. E às vezes, humanamente falando, nós até dizemos, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, que a última palavra é do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Jó, no capítulo 14, verso 7, que ainda que a árvore seja cortada e que o seu tronco apodreça, ao cheiro das águas brotará e voltará a ter vida e dará os seus renovos. Sabe o que é isso? O poder de Deus que traz a vida de volta aonde não havia mais vida. O poder de Deus que traz novamente esperança, que traz novamente ânimo, que traz novamente alegria. E eu quero orar contigo nessa noite nesse sentido. Você que está aí na sua casa, coloca a mão no teu coração. Senhor, nós queremos orar nessa noite. Como igreja, Pai, sabendo que, ainda que alguns de nós possam estar vivendo dias mais difíceis que outros, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Contigo está todo o poder, contigo está toda a glória, Senhor. Contigo está toda a autoridade, Senhor. Não existe, Senhor Jesus, restrição para aquilo que Tu possas realizar através da Tua palavra na nossa vida. A Tua palavra diz que não há impossíveis para Deus em todas as Suas promessas. A Tua palavra diz que Tu és aquele que traz vida aos mortos, que traz visão aos cegos, que traz audição aos surdos, que retira do nosso coração toda tristeza, toda mágoa, todo ressentimento. Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós queremos declarar isso nessa noite, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, Senhor, sabendo que Tu podes intervir sobre a vida de cada um de nós, com o Teu grande amor, com a Tua graça, que nos dá esperança, Senhor. Oh Deus, renova a esperança no coração da Tua igreja, a esperança, Senhor, de dias melhores na Tua presença, a esperança que nos faz olhar para frente, que nos faz caminhar, que nos faz crer, Senhor, ainda que as circunstâncias digam não. Oh Deus, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor Jesus, de fato colher o fruto
o fruto deste posicionamento de fé, deste entendimento e desse olhar de rendição ao Teu poder, Senhor. Que essa confiança seja o resultado de um andar contigo, Senhor. Que essa confiança seja o resultado do Teu Espírito, como nós lemos aqui. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem poderá nos separar deste amor? Quem poderá nos separar deste lugar? Quem poderá nos separar deste poder de Deus? Quem poderá nos separar desse lugar de segurança que temos em Ti, Senhor? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.